Olá, bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2. Diz o texto sagrado: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasses entristecidos, mas para que conhecesse o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus desígnios. Vou reforçar versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com eles cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então está diante de nós 2 Coríntios, no capítulo 2. Paulo, apesar da sua dureza, das suas palavras duras, tratando com a igreja, disciplinando, os irmãos ali de Corinto. Paulo havia dado uma disciplina do autor do incesto, e é provável que diante das disciplinas, é provável que alguns irmãos ficaram contrariados, ficaram, o que eu gosto de dizer, em modo contrariedade, não aceitando muito bem, Mas uma coisa também mostra a passagem, mostra que as decisões, elas eram tomadas, como nós vimos ali no verso 6, basta-lhe a punição pela maioria.
Isso significa que era democrática as decisões. Paulo havia dado orientação e aí, então agora a igreja tinha decidido, né? E é provável que alguns irmãos não estavam muito de acordo. Mas Paulo aconselha a perdoar o autor, né, do incesto. Paulo aconselha a perdoar e a acolher o ofensor arrependido, né? E tem aqui para nós, para hoje, para o dia de hoje, uma chave importante, né? Quando não perdoamos os nossos ofensores, damos vantagem ao inimigo, a Satanás, para ter legalidade sobre as nossas vidas. O texto, Paulo deixa claro, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Significa que quando nós retemos o perdão, quando nós não perdoamos, nós abrimos uma legalidade no mundo espiritual para Satanás e seus demônios agirem em nossa vida. Não perdoar é abrir portas para Satanás, né? Não perdoar é abrir portas, né? O texto sagrado, tanto em Colossenses, no capítulo 3, verso 13, quanto o versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 32, são claros. Diz que nós devemos perdoar mutuamente uns aos outros. Quando formos ofendidos, devemos perdoar uns aos outros mutuamente. O perdão é um ato de obediência a Deus, o perdão é uma decisão. O perdão é uma decisão sincera da nossa consciência, da nossa vontade. E é obediência à palavra do Senhor, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Na mesma medida, de igual modo que recebemos o perdão do Senhor Jesus por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, de igual modo, da mesma maneira, da mesma forma, nós devemos estender perdão àqueles que nos ofenderam. E quando nós vamos olhar para aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, nos 2 textos de Mateus, nós vamos ver que perdão é uma questão de ir até o ofensor. Em qualquer situação, quando nós somos ofendidos, nós temos que ir pedir o perdão. Quando nós ofendemos, nós também temos que ir pedir o perdão, né? Se ao levares a tua oferta ao altar, te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, né? Se te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. Então, sempre a questão de perdão, quer seja eu ofendida ou quer seja eu tenha ofendido e o Espírito Santo tenha me mostrado isso, eu preciso ir atrás, preciso ir até a pessoa, declarar, expressar, dizer, olha, fiquei chateado, magoado, me senti ofendido. Então, perdão é uma coisa que não se deve guardar no coração. Perdão deve se dar passagem livre e deixar a questão de julgamento para Deus. Deixar o sentimento de justiça própria, entregar esse sentimento nas mãos do Senhor e deixar Deus agir. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos aprender esta lição tão importante. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, né? Não é uma coisa fácil, é muito fácil de falar, é muito fácil de ler a palavra e falar, mas na hora da prática, e é pela prática, né? Hebreus diz que é pela prática que nós desenvolvemos o nosso espírito, é pela prática. Não, mas não é fácil, queridos, não é fácil. O nosso
a nossa justiça própria grita alto, né? O nosso senso de justiça própria, né, grita muito alto quando nós somos ofendidos, quando nós somos rejeitados, quando nós somos incompreendidos, né? Paulo na carta aos Romanos vai falar, olha, deixa ir a ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor, né? Então os textos sagrados, eles pulam na nossa memória, na nossa mente, mas a prática de fazer isso acontecer no dia a dia não é fácil. E eu não seria justa se dissesse que era fácil, porque não é fácil, não é fácil. Mas perdão é uma coisa simples no sentido de que é uma decisão própria, é uma decisão. Não adianta passar horas orando e jejuando, pedindo a Deus que, me ajuda a perdoar ciclano, fulano, me ajuda a perdoar essa ofensa, porque essa não vai ter ajuda de Deus. É uma decisão, é uma decisão. Precisamos buscar os argumentos necessários para o nosso racional, para que a gente possa, com racionalidade, tomar uma decisão de perdoar. E ao meu coração sempre vem, quando eu estou com problemas nessa área, sempre vem o texto da palavra do Senhor que diz, né? Humilhai-vos, para que a seu tempo Deus vos exalte. Às vezes, perdoar é uma questão de você ter um coração humilde diante daquele que te ofendeu e dizer, olha, antes de você me ofender, eu te ofendi porque fiquei magoado com você. E não deveria, porque Jesus diz, dá outra face, caminha mais uma milha. Né? Então, a gente precisa trazer a palavra do Senhor à nossa mente para nos ajudar a tomar uma decisão sincera de perdoar aquele que nos ofendeu. Que Deus nos ajude e nos abençoe no dia de hoje. Hoje, um dia triste. Para mim, um dia triste, perdi meu pai pastor, pastor Marcos Coelho Ramos, né? Deus o recolheu e ele tem estado nas minhas orações todos os dias. E eu tenho pedido a Deus para que Deus dê o descanso e o refrigério para ele, para sua família, para sua casa. E ele foi morar no céu com o Senhor, né? Passou da vida para a vida, porque um homem extraordinário, um homem excepcional, um pai, um amigo, um pastor querido, que deu sua vida pastoreando a primeira igreja batista de Joinville por muitos e muitos anos. Nos ajudou aqui na Batista Restauração por quase 2 anos, me deu socorro quando eu precisei. Um querido, vai deixar muitas saudades para nós. E nossa oração hoje é para que a sua família possa ser consolada pelo Senhor no dia de hoje. O mesmo Deus de ontem, que nós lemos, que é o Deus de toda misericórdia, de todo consolo, que possa estar consolando sua casa, sua família, seus filhos, netos, genros, nora, que todos possam ser alcançados hoje pela misericórdia do Senhor e pelo consolo do Senhor. Que Deus nos ajude a passar pelo dia de hoje. Vamos lembrar que é um dia de cada vez. E hoje nós temos isso para enfrentar. A saudade, a despedida. Mas Deus é conosco, porque Ele nunca nos abandona. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti no dia de hoje, com esta palavra tão poderosa ao nosso coração, Pai, esta palavra tremenda, da necessidade, Pai, que temos de promover, Pai, de dar o perdão de igual modo, da mesma medida que o Senhor nos perdoa, nós também
precisamos perdoar os nossos ofensores, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática esta palavra poderosa do nosso coração. Pai, eu venho diante de Ti nesse dia. Quero apresentar ao Senhor, ó Deus, a vida dos nossos amigos queridos, Pai. Pastor Edileuza, Ingrid, Graziela, Neander, esta família, Pai, que hoje se despede de um grande homem, de um grande amigo que foi para nós. Pai querido, consola os corações daquela família hoje, Pai. Consola o coração da igreja, Pai, que esse homem de Deus pastoreou, cuidou, amou. Consola cada coração, Pai, consola cada coração. Porque Tu és o nosso Deus, o Deus de toda consolação. Vem com Tua boa mão, Pai. Vem com Tua boa mão trazer, Pai, refrigério e consolo para os corações no dia de hoje. Para esse dia que será marcado pela despedida, Pai. Esse dia que será dolorido, Pai. Mas nós temos uma promessa, Pai. E a promessa é que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Não importam as circunstâncias, o Senhor é conosco. E nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti para viver o dia de hoje, Pai. Querido Deus, amado Pai, derrama a Tua bênção de consolo sobre o dia de hoje, sobre todos aqueles, Pai, que estarão nessa despedida do nosso querido amigo, Pai. Queremos Te agradecer, porque o Senhor deu fim, Pai, ao seu sofrimento. Muito obrigada, meu Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo, Pai, em vitória nossas vidas, que possamos aprender com esses momentos tão difíceis, tão duros, que a Tua palavra para nós seja, Pai, um rio de água viva em nosso coração, para que possamos ser, ó Pai querido, ou sentir o Teu refrigério. Pai, em nome de Jesus, sê conosco, é o que nós Te pedimos, na autoridade do nome de Jesus. Vem conosco para viver o dia de hoje, Pai. Vem conosco. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Até amanhã, se Deus nos permitir, queridos.